seja convosco, amém? Quem está feliz com Jesus que diga eu? Quem veio adorar o Senhor, diga aleluia! Quem veio adorar o Senhor? Eita, um pouquinho de gente, né? Dá para fazer um barulho maior, hein? Quem veio adorar o Senhor, diga aleluia! Aleluia! Deus, aleluia, Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de João, no capítulo 6. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Capítulo 6, vamos ler aqui no 47. Glória a Deus. Capítulo 6, no verso 47. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Hoje estamos aqui comemorando, né? O mês de novembro é um mês quadrangular. É o mês que nós comemoramos, festejamos as cores da quadrangular. E hoje, você vê aqui a decoração. Hoje nós vamos falar sobre salvação. Hoje nós vamos falar sobre o tema Jesus salva, que é a cor vermelha. Alguns aqui, ó, vieram de vermelho, né? Eu não assim não é vermelho não, mas não tinha outra, eu vou essa aqui, né? Mas hoje vamos estar falando, e ao decorrer dessa semana, dos cultos finais de semana, nós vamos estar falando de cada cor. Amém? Então, desde já, quero convidar todos vocês que estão aqui hoje para estar no próximo sábado conosco também, amanhã também, que é a Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, aqui estamos, Pai, para te agradecer. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar na sua casa, mais uma vez, para glorificar, exaltar o teu nome, Deus. Pai, eu creio, Senhor, que a tua presença já é real neste lugar, Pai. Eu creio, Deus, porque a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor se faz presente. Há um pequeno grupo de louvor, de adoradores nessa casa, querendo adorar o teu nome, Pai, querendo ofertar com sua adoração, pois o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Vem, Espírito Santo, precisamos de ti. Vem conduzir o culto dessa noite. Tudo que se vamos falar, cada palavra, cada louvor que foi entoado nessa noite, que seja dirigido por ti, Espírito Santo, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, fica conosco. É que eu te peço e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus com a salva de palmas. Glória a Deus. Deus está aqui tão certo como algo que nós estamos respirando. Aleluia, Jesus. Aleluia.
recebe chuvas de bênçãos sobre a vida dele. Por isso que nós somos alegres nessa terra. Pessoas falam que essa terra é um inferno, mas aqui não é um inferno. Aqui é um lugar onde nós aprendemos a adorar a Deus. E quando nós adoramos a Deus, nós vemos o céu se abrir, amém? Amém. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vem comigo, igreja. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Ele está vivo no nosso meio, amém? Ele se enviou seu filho amado para me salvar e me perdoar.
Aleluia, Jesus. Gostaria de dar oportunidade para o pastor Fernando dar uma palavra? Louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Digam graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, como o tema é sobre salvação, o apóstolo ele vai relatar para mim, para você, acerca da sua prisão e o mover da mão de Deus, que às vezes é necessário, nós passarmos por perseguição, por provações, para que o Evangelho possa alcançar alguém. E no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender no versículo 31 que os dois, tanto Paulo como Silas, disseram para o carcereiro que ali estava, que ele ficou muito preocupado, porque existia uma responsabilidade na sua vida. E qual que era a responsabilidade do carcereiro? Era de guardar os presos que ali estavam. Mas através do louvor, da adoração de Paulo e Silas, houve um grande terremoto e as colunas foram abaladas e as portas das cadeias foram quebradas. E o carcereiro, debaixo de uma responsabilidade, ele ficou meio que atônito, preocupado, achando que todos eles haviam escapado. Porém, Paulo ele se manifesta e diz assim: acalma o seu coração, fica tranquilo, porque ninguém fugiu, estamos todos nós aqui. E diante daquela situação, qualquer homem, assim como eu, como você, se nós estivéssemos presos, encarcerados, prestes a passar por um julgamento, prestes a receber uma sentença, certamente, meu querido e minha querida, eu não tenho nada de bom, talvez você também não tenha nada de bom, e a nossa sentença seria a sentença de morte. E aquele carcereiro, ele teve uma preocupação, e a preocupação dele foi essa: o que eu vou dizer agora para o meu comandante, para o meu chefe, para o meu rei, para o meu governante? Mas aí Paulo se manifesta e diz assim: olha, calma, ninguém fugiu. E o carcereiro ficou bem perplexo com aquelas palavras. O que é que eu tenho que fazer para me salvar? Então eles viraram e disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém. Louvado seja Deus. Eu não sei, meu querido, minha querida, qual é o tipo de prisão, o que aprisiona você, mas eu tenho algo para dizer para você nessa noite, que aquele que tem poder para quebrar as cadeias, ele está aqui nessa noite para liberar uma palavra de vitória, de salvação para você, para a sua casa e para a sua família. Se tão somente você crer, você verá a glória de Deus. E nenhum mal vai resistir, porque aquele que venceu a morte, que ao terceiro dia ressuscitou, ele está aqui em nosso meio nessa noite. Chama aí na família de palmas para ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Eliane também está com a oportunidade, amém? Eliane, dá uma palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
A Cristina falou em dar uma palavra, irmãos, e a palavra que eu tenho, né, para dar também para os irmãos é em Mateus 12. É no livro de Mateus 12. No capítulo 25, onde, irmãos, está assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Amém? Amém. Irmãos, eu meditei nessas palavras esses dias, né? Tão assim, tumultuado, falando, né? Um é do lado, outro é do outro lado. Muita divisão isso causou e tem causado. Mas aqui a palavra do Senhor, irmão, já está dizendo para mim e para você que todo reino dividido, ele não vai, né, suportar, ele não vai ficar de pé. Então, nessa noite, assim como essa palavra confortou o meu coração, eu espero que o Senhor, o Espírito Santo, fale também no teu coração. Nós temos que nos unir, porque não é só o reino, a nação, a tribo, é a casa, é a igreja dividida. Ela não tem a bênção do Senhor. Mas que bom que nessa noite, eu e você estamos aqui em união, buscando a presença do Senhor, orando e vigiando e crendo que em Cristo Jesus nós vamos fazer proezas. A igreja de Cristo, ela sempre foi perseguida e não vai ser diferente, porque assim lá atrás, se nós formos voltar, eles matavam os discípulos, eles nas arenas jogaram os cristãos, eles eram devorados vivos pelos leões. Eles pensavam que assim o nome de Jesus ia ser esquecido, que a palavra do Senhor não ia ficar de pé. Mas você e eu sabemos que lá naquelas arenas, as gotas de sangue se brotaram sementes, grãos, e cresceram e se espalharam. E até hoje nós estávamos conversando, eu e a irmã Marinete, lugares onde não se pode falar do Evangelho de Cristo, a palavra tem entrado e vidas têm se convertido, têm chegado aos pés da cruz e têm declarado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós vamos olhar para Cristo, nós vamos orar e não vamos ter divisão, mas ter união. Vamos buscar ao Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar, porque tudo isso que está acontecendo é sinal que a volta de Jesus está perto. Amém? E eu vou continuar em oração, e você também. Que essa palavra possa, irmão, falar no seu coração, como assim falou com o meu. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Para o Senhor uma salva. Glória a Deus. Está também nos visitando o presidente do grupo de homens, né? Qual a igreja mesmo? Pastor Toninho, Nova Jacareí. Nova Jacareí. Nosso irmão Luiz, né? Está com a oportunidade de dar uma palavra, de orar ao Senhor, tudo que Deus tocar no teu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos receber ele com alegria, igreja? Aleluia! Boa noite. Boa noite. Amém. Eu sou da igreja Pastor Toninho, sou presidente do grupo de homens, e lá uma bênção, né? Essa igreja sempre é uma bênção, né? Eu vou ler aqui o salmo aqui. O Salmo 18. Amém? Eu te amarei de todos os corações, ó Deus, fortaleza minha, ó Senhor, e o meu refúgio, e o meu lugar forte, e os meus libertadores, e os meus Deus, e a minha fortaleza, e quem confio no meu escudo, forças as minhas salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, e que, digno de louvor, ficarei livre dos meus inimigos. Que palavra, né? Essa palavra do Senhor. Com essa palavra que eu cheguei aqui, essa palavra no meu coração. E é como o irmão disse,
eu mesmo, quando aceitei o Senhor, eu pensei muito na vida, porque eu viajava muito, e lá em minha casa, ficava só minha sogra, com meus familiares lá. E quando eu chegava de viagem, e tinha uma senhora, uma irmã que ia fazer pregação em casa. E como eu chegava muito cansado, às vezes eu assistia as palavras, eu chegava também. Eu passava em casa. Mas a gente tem muito gosto da palavra do Senhor. E essa palavra o Senhor ofereceu muito, porque depois aí eu fui tomando gosto da palavra. Aí lá em casa eu montei uma igrejinha em casa. E lá eu tomei conta das palavras. E aceitei o Senhor, pensei muito naquilo. Aceitei o Senhor. E depois eu fui batizado na igreja, lá em Nova Jacareí. E lá para mim é uma bênção, porque lá eu aceitei, todo mundo aceitou, me convidou bem. Eu sou batizado até hoje lá, sou presidente do grupo de homens e sou presidente também do patrimônio também. O patrimônio da igreja também é tudo comigo lá na igreja. E eu fiquei muito agradecido, sempre eu venho aqui. E essa noite, minha sogra, ela sempre vem comigo aqui. Quando foi hoje, ela falou para mim, ela levantou cedo, aí falou para mim, disse, olha, eu sonhei estando na igreja do pastor Marcelo. Assim foi as coisas. O que é que nós fazemos? Não, vamos lá. Aí ela veio comigo, está ali, ela, sonhou muito na igreja, à noite, e queria vir na igreja uma vez, não, porque eu já vi várias vezes. Assim, não, vamos sim. Aí trouxe ela aqui, ela está satisfeita, está comigo ali. Tá bom? E eu agradeço por essa palavra, e não sei, eu uma palma para o Senhor Jesus. Glória a Deus. A irmã Marinete também está com a palavra, amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos receber a irmã? Toma. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite. A paz esteja em cada coração, amém? Amém. Eu vou ler só uns versículos da palavra de Deus. Está assim, claro, não tem muita coisa complicada, não. Está em Jeremias 29, do versículo 11. Amém? Está escrito assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Então Jesus, Deus já está falando para a gente. Ele tem pensamento sobre nós, não é de mal. Ele só pensa na gente, os nossos pensamentos são bons. São bons os nossos pensamentos, é assim que ele pensa de nós. Para vós dar, a fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvireis. Ele fala. Se nosso pensamento é bom para com Deus, então se a gente invocar a Deus, clamar a Deus, pedir a Deus, Ele vai nos conceder as bênçãos que nós precisamos. Mas isso se os nossos pensamentos estiverem ligados a Deus. Amém? Amém.
E aqui diz mais um versículo, diz assim, ó: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele repete de novo, né? Se a gente buscar Ele, a gente vai achar. E quando a gente for, se a gente achar, mas se a gente tiver com o coração aberto para Deus. Não adianta a gente orar a Deus, mas com o coração apertado, o coração magoado. Nada disso Deus não vai ouvir. Porque o pensamento dele em nós é que nós somos bons. Então, se a gente tiver um coração ligado a Deus, Deus vai e buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. É assim que Deus trata com a gente. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé um minuto aí. A nossa irmã Silvana, ela é membro da nossa igreja aqui, ela mora do lado, ela levou um tombo da escada, então ela ficou inerte ali, a viatura veio buscar ela no socorro. Então vamos pedir para que Deus possa abençoar a vida dela e não deixe nada com ela. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, ó Pai, neste momento eu já orei lá para ela. Mas aqui a igreja do Senhor está levantando um clamor neste momento, ó Pai, em favor da nossa irmã Silvana. Pai, coloca as tuas mãos agora, Senhor, na vida dela, Deus. Não deixa ela receber nenhuma sequela desse tombo, Pai. E que não tenha quebrado nada, Senhor. Não tenha machucado as costas, a coluna, a cabeça, meu Deus. Que o Senhor coloca essa vida agora na tua presença. Nós colocamos ela na tua presença, Pai. Para que ela possa receber a alta e vou estar novamente em nosso meio. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome santo do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós vamos ofertar na casa de Deus nesse momento. Você que vai trazer o dízimo, você que vai ofertar, faça isso com alegria. A Bíblia diz assim: que quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus estará sempre nos recompensando. Amém? Então nós vamos estar orando aqui nesse momento. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Então, Senhor Deus, abençoe essa oferta, Senhor. Abençoe cada irmão que tem dizimado na tua casa. Abençoe, Senhor, cada dizimista que tem ofertado com alegria na tua presença. Em nome de Jesus, amado Deus, eu quero pedir a ti, Senhor, que derrame as chuvas de graça sobre essas vidas que aqui têm estado. Manifesta mesmo da tua presença, Deus. E abençoe cada alma que trabalhou, Senhor, que fez a sua hora extra e que nesse momento, ó Deus, está devolvendo aquilo que te pertence, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, recebe a nossa adoração nesta noite. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Os irmãos, venham ofertar aqui com alegria. Venham fazer sua oferta, venham fazer o seu dízimo. E nós vamos estar recebendo o nosso irmão Benedito, que vai estar louvando a Deus também. Amém?
igreja, no Pai do Senhor Jesus, irmãos. Eu fiquei alegre de estar aqui na conversão aqui para fazer um ensaio com os irmãos aqui. Fiquei muito alegre de estar entrando no grupo de homens aqui para louvar o nome do Senhor Jesus. Eu não sei se cantou, mas é serviço de Deus, né, irmão? Aleluia. A gente pode sentar em nome de Jesus. Eu não cumprimentei ainda não, mas vou cumprimentar com um canto, irmão. Glória a Deus. Quero te cumprimentar, a igreja com amor. Esse amor fraternal
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A irmã Zuleika também vai louvar o Senhor. Irmãos, nós estamos aguardando o pregador, ele houve contratempo, mas ele está chegando aí. Enquanto isso, nós vamos estar ouvindo a irmã Zuleika, ela vai estar louvando também. Você pode conectar para nós ali no playback? Tá? Você vai cantar? Então, quando o senhor arruma aí, vamos dar oportunidade para as crianças. Cadê as crianças que querem louvar o Senhor? Vem aqui, crianças. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Nós vamos receber. Louvado seja Deus. O Cezinha também pediu para louvar a Deus. Vamos receber ele para louvar a Deus também. Amém. Aí, o pregador ali está se preparando ali, graças a Deus, ele chegou, né? Sempre temos imprevistos. Bem Cezinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Aleluia, aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, amado Deus, que o Senhor abençoa os teus servos nesse momento. Estará, Senhor, nessa responsabilidade, Deus, de trazer a tua palavra aos corações de cada alma que está aqui, Senhor. Abençoa o teu servo, abençoa a tua igreja que me está recebendo. E que tudo que acontecer aqui, Senhor, possa ser movido pelo teu Espírito. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém. Louvado seja Deus. Podem se assentar, queridos. Irmãos, como a pastora já disse, seus irmãos, eu quero desde já pedir perdão aos irmãos. Houve um imprevisto e eu fiquei muito chateado pela situação que aconteceu, porque eu aprendi uma coisa: se você dá a sua palavra, você tem que tentar pelo menos cumpri-la ou justificá-la, ou seja, mas enfim, houve um imprevisto, irmãos, e eu fiquei um pouco pensativo, porque eu gosto de as coisas retas, sim. E eu estava aguardando alguns irmãos que falaram que ia me buscar, não vieram me buscar. Eu fiquei desde as 7 horas em casa, esperando, não me deram nenhum retorno, nada, não sei o que houve, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Amém. Né? E aí, louve a Deus, eu consegui falar com um amigo meu, que é um pastor também, e disse: rapaz, me socorre. Ele falou: vou tentar socorrer, mas ali eu vim para cá, irmãos, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Hoje é a cor vermelha, pastor? É vermelha. Oh, aleluia. Jesus salva. Jesus salva. Que coisa boa, né? Jesus salva. Eita, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, sem perca de tempo, abra vossas Bíblias em São Lucas, capítulo 19, uma passagem bastante conhecida, uma passagem já de conhecimento de muitas pessoas, né? Mas Deus, ele está no controle de tudo. Aleluia. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. São Lucas capítulo 19, que diz assim:
E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um dos chefes dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Ele não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aleluia! E correndo adiante subiu, e uma figueira brava, diga comigo, figueira brava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar, queridos. Queridos, mediante esse pequeno versículo que nós acabamos de ler nesta noite, o que me chama a atenção é a atitude deste homem, a atitude ou um passo que você dá com o propósito, ele pode mudar todo o percurso da sua história, ele pode mudar situações sobre a tua vida, que pessoas que talvez já te conhecem há muito tempo, eles podem olhar para você e talvez dizer o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela, por que estava de um jeito, agora eu estou vendo mudança. É porque quando você toma atitude, ou seja, a parte natural, Jesus faz o sobrenatural acontecer. Sabe o que me chama a atenção é que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 3, todos conhecem a história. A Bíblia vai dizer que quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, dizendo que tudo há um tempo determinado para todos os propósitos debaixo desse céu. Aí ele vai expressar que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de se aproximar, há tempo de afastar. E quando eu olho para isso, eu entendo que nada está fora do controle das mãos do Senhor, nada está longe do alcance dos olhos do Senhor, nada está longe daquilo que Deus possa fazer. Você está aqui adorando a Deus, mas Deus está trabalhando lá. Você está aqui, aleluia, adorando aquilo que é digno de toda honra, de toda glória, e o Senhor está trabalhando. Por quê, pastor? Porque quando Deus resolve trabalhar, e quando Ele começa a fazer, aleluia, porque muitas vezes nós achamos que Deus não está trabalhando, achamos que está tudo normal, mas não está. Aleluia, louvado seja Deus. Até mesmo esse momento que nós estamos aqui, o momento que foi propício, o que aconteceu hoje, muitas vezes nesse intervalo, talvez Deus podia estar dando livramentos, e nós não entendemos a forma de trabalho do Senhor. Mas sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia vai dizer que este homem todos conhecem. A Bíblia vai dizer que este homem chamado Zaqueu, todos conhecem Zaqueu, um homem de pequena estatura. Ele era pequeno, homem de pequena estatura, mas tinha uma atitude muito grande. Aleluia, não importa a altura, não importa a tua idade, não importa o tempo de ministério, não importa quanto tempo você está esperando, mas se você tomar uma atitude, Jesus muda todo o percurso da sua história. Aleluia. Por que, pastor Marcelo? Porque quando nós entendemos sobre salvação, Jesus salva, e Jesus salva mesmo. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque se eu estou aqui hoje, é porque Jesus, aleluia, eu levantei as minhas mãos e, aleluia, aceitei a Jesus como suficiente salvador da minha vida. Mas entenda uma coisa, a Bíblia vai dizer que este homem, ou seja, chefe dos publicanos, e quem é chefe dos publicanos era chefe. Ele comia do bom e do melhor. Ele conhecia quem tinha e quem não tinha. Ele sabia conversar, ele sabia quem eram os doutores da lei. Ele conhecia toda a parte social, ou seja, pessoas que tinham vidas boas financeiras. E tem verdade que este homem chamado Zaqueu, porém ele era o quê? Cobrador de imposto. E todos para os judeus naquela época, quando eles tinham pessoa, ou seja, quando ele chegava
Abaixo, Rio Grilo. Interessante é que a irmã dele, de longe, acompanhava até onde ia aquele cesto. E é interessante que aquele cesto, pastor Marcelo, tinha a direção certa, na hora certa. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando esse menino vai agora dentro daquele cesto e chega num certo ponto, a Bíblia vai dizer que o menino chorou. Não estou entendendo, pastor Marcelo? A Bíblia vai dizer que o menino começa a chorar. E quando o menino começa a chorar, chama a atenção. O que é isso? Aleluia. Quando o crente chora, o coração quebrantado, move os corações, move o coração de Deus, move a mão do Senhor. Ei, irmã, você que está orando pela tua filha, pelo teu casamento, fica tranquilo. Aonde Jesus chega, um milagre acontece. Quantos acreditam nisso? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe o que eu acho mais lindo, pastor Marcelo? É que esse homem, por nome chamado Zaqueu, e a Bíblia vai dizer que ele era o que? Chefe dos publicanos. Ele era, ou seja, fazia parte da nata, conhecia, mas porém ele era o que? Judeu. E para o judeu era desonra. Aleluia. Para os judeus não podia estar misturando, ou seja, misturado. A Bíblia vai dizer que quando ele chega até Zaqueu, e Zaqueu sendo o chefe dos publicanos, mas uma atitude de Zaqueu mudou todo o percurso da sua história. Tanto que hoje, no século 21, nós estamos pronunciando, falando das maravilhas. Por que, pastor? Porque este homem, ele tinha bem, tinha tudo o que queria naquela época, mas faltava algo dentro da sua vida. Hoje, se nós formos perguntar para muitas pessoas, tem pessoas que têm carro importado, casas boas. Não, isso não é pecado, isso é conquista de você trabalhar e suar, isso é bom. Só que tem um porém, ele tem tudo isso, mas não tem alegria, porque não tem o Espírito Santo sobre a sua vida. Mas ele tem uma coisa, aleluia, a Bíblia vai dizer que este homem agora, conjecturando o pastor Marcelo, eu imagino ele, olha, todos os seus pertences, tudo aquilo que ele tem. Eu imagino ele dizendo, eu tenho roupas caras, roupas de grife, tem tudo do bom e do melhor, mas há algo que ainda não foi preenchido dentro da minha vida. Muitas vezes você vê pessoas sorrindo, mas dentro da alma muitas vezes há um vazio. Muitas vezes você vê pessoas dirigindo um carro importado, mas há um vazio. Por que, pastor? Porque não tem Cristo ainda. Alemão, sabe o que eu acho mais lindo? É que esse homem agora, pastor Marcelo, ele aproveita a oportunidade. O que é isso, pastor? Ele aproveita a oportunidade. E quando ele aproveita essa oportunidade, diz, opa, eu preciso correr. Aleluia, então tem coisas que nós precisamos correr. Tem coisas que nós precisamos correr. Por que, pastor Marcelo? A Bíblia vai dizer que ele era homem de pequena estatura. Ele, pequena estatura, ele aproveita a oportunidade. Por que, pastor? Porque Jesus ia passar ali, irmão. Era a última vez que Jesus ia passar em Jericó. Depois Jesus não ia passar mais ali. Jesus ia descer. Sabe o que ele aproveita? Ele aproveita a oportunidade. Diz, opa, a oportunidade está na minha frente. Eu preciso correr. Alaia, como nasce. É liberdade, irmão, que tem bênção. Milagre você não precisa correr. Tem milagre que ela chega até você. Por que, pastor? Porque quando Moisés escreve o livro de Deuteronômio, a Bíblia vai dizer em Deuteronômio 28, não, ou seja, o escritor vai dizer, se atentamente ouvir a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que ordena o Senhor, teu Deus, hoje, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Sabe o que Deus está querendo dizer? Não precisa você correr atrás de profecia, não precisa você correr atrás de profeta. A maior profecia está aqui, é a palavra. É a palavra, eu quero pela palavra, lá na série. Eu posso falar e não cumprir, eu posso falar e falhar, mas a palavra não. Por que, Senhor? Por que, pastor? Porque a Bíblia vai dizer, vamos lá, Macaia cega. O próprio Deus diz para o profeta Jeremias, o que tu vê? A Bíblia vai dizer que Jeremias dá uma olhada, e a Bíblia vai dizer que
ele olha e diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse: o que você está vendo é na ótica humana, mas o que eu estou vendo é lá na frente. Deus diz: o que você veja ali? Ele disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: vixe bem, porque eu zelo pela minha palavra. Ainda que esteja tudo ao contrário sobre a tua vida, ainda que muitos digam não, mas se Deus disse sim, pronto e acabou, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. A atitude pode mudar todo o percurso da história. Pode, pastor? Pode. Vai depender de você. Mas eu já estou velho, né, irmão? Não se preocupe com isso, não. Quando você tiver força para caminhar e acreditar no sobrenatural, Jesus, ele faz um milagre acontecer. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que esse homem corre. E quando ele corre, o que acontece, pastor? A oportunidade está na frente dele. Qual foi a oportunidade? Providência. Qual é a providência? Uma figueira brava. Que isso, pastor? Uma figueira brava. Se nós somos Deus balizar sobre figueira, irmãos, essa figueira, segundo diz alguns historiadores, que essa figueira chegava até 8 metros. E essa figueira era uma figueira com um espinho. E a folha dela era formada parecido com uma folha, ou seja, com um coração cheio de espinhos. Sabe o que me chama a atenção? É que Zaqueu olha para a figueira e diz: a oportunidade está aqui, está doendo, mas eu não largo de Jesus. Está doendo, mas eu não vou largar da promessa. Está doendo, mas eu não abro mão do meu chamado. Está doendo, mas eu vou até o fim. Sabe o que eu acho mais lindo? É que imagina eu pensando, igreja, quando Zaqueu olha para a figueira e diz: eita, está cheio de espinho, eu vou subir. Ai, está doendo. Ai. Imagina Zaqueu subindo na primeira lugar. Ai, está doendo. Está doendo, né? E a coma nasce. Está doendo, aleluia. Quem está falando mal de mim? Está doendo. Quem falando que eu peguei sem pecar? Está doendo, aleluia. Mas daqui eu não saio. Aleluia. Sabe o que me chama a atenção? É que ele corre e sobe na figueira d'água. E Jesus está se aproximando. Sabe o que eu acho mais lindo? É que quando Jesus se aproxima, Jesus de longe, irmão, Jesus não nada pode nos olhar do Senhor. E de longe Jesus já vista, aleluia, diz: opa, preciso passar por ali, porque tem alguém que precisa, aleluia, de um milagre, precisa de salvação, precisa de um encontro. A Bíblia vai dizer que Jesus passando, olha para cima, aleluia. Aí que eu acho mais lindo. E eu imagino Jesus olhando e dizendo: Zaqueu, desce depressa. A Bíblia vai dizer isso. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Eu imagino Zaqueu olhando e dizendo: Senhor, como que ele sabe meu nome? Ei, aleluia. Jesus sabe como você entrou aqui nessa noite. Jesus sabe de maneira que você está pensando. Sabe parte da vida? É que quando ele faz isso, Jesus desce depressa daquilo, porque eu sei o seu esforço, eu sei que está doendo aí, você subiu, aleluia, você correu. Imagina Zaqueu descendo, aleluia, e descendo agora, o coma nasce. E quando ele desce, toda a multidão que estava acompanhando o Senhor Jesus, toda a multidão teve que ver Zaqueu descendo da figueira brava e olhando, dizendo: esse homem, aleluia, ele não pode se misturar conosco. Ele, aleluia, ele é traidor, ele trabalha para César, para Roma. Mas Jesus disse: é para isso que eu vim. Eu vim buscar o que se havia perdido. É para isso que eu vim. Aleluia, porque hoje tem salvação. Sabe o que é mais lindo, né? Aleluia. É que Jesus automaticamente diz: Zaqueu, desce depressa. Ou senão Jesus desce, rapaz. Podia falar assim: desce. Mas a expressão da palavra está dizendo: desce depressa. Por quê? Porque eu sei o seu esforço. Eu sei que está doendo. Eu sei que tem pessoas aqui que se esforçou para estar aqui hoje e veio, aleluia. Muitas vezes até mesmo com dor, mas veio. Fica tranquilo. Jesus vai te curar hoje. Jesus vai te libertar hoje. Porque, pastor, quando ele desce,
Na onde? Mas senhora, posar na onde? Em sua casa. Olha para você ver, irmão, como Jesus é lindo. Ele poderia falar: hoje me convém passar em tua casa. Ele poderia falar isso: eu passo lá, depois eu sigo o caminho. Mas ele diz: hoje me convém pousar em tua casa. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque nós temos muito para conversar, nós temos muito para falar. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Eu quero intimidade com você, eu quero que você fale. Muitas vezes a gente fala para tanta pessoa, fala para o vizinho da esquerda, da direita, fala os problemas dentro da gente, tudo que acontece, mas não fala com Cristo. Sabe o que aconteceu? Ele disse: hoje me convém pousar em tua casa. Entenda uma coisa: quando se fala casa, fala sobre o quê? Alicerce. Quando fala casa, fala sobre estrutura. Quando fala casa, fala sobre comunhão. Quando fala casa, fala sobre mesa. Por que, pastor? Eu falo isso porque eu fui criado no modo antigo. Os mais velhos como eu, né? Também não sou novo também, não sou velho, perdão. Não sou tão velho assim também, né? Mas os mais que foram criados no modo antigo, era assim. Eu estava ministrando esses dias atrás, numa campanha na igreja de um pastor amigo meu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Deus ministrou ao meu coração sobre isso, sobre casa. E para quem é da minha época, vamos usar essa palavra assim mais correta, nós, principalmente eu sempre dei bênção a pai e bênção a mãe. Amém. E no meu pai eu sempre dava um beijo no rosto. Amém. Eu dava um beijo no rosto e abraçava o meu pai e dizia: bênção, pai. Meu pai é muito conhecido aqui, irmão. Meu pai é muito conhecido aqui no Didi. Eu fui criado aqui um pouco aqui. Meu pai, infelizmente, já faleceu. Meu pai era um chicão, um cabelo cacheado, ficava sempre no bairro da Vila, aqui por essa região. Meu pai tinha açougue aqui. É o Francisco, conhecido como Chicão. E é interessante que eu abraçava meu pai e dizia: benção, pai, benção, mãe. E só que eu entendo uma coisa: quando fala casa, fala sobre comunhão. Por que, pastor? A salvação, ela não vem só pela metade. A salvação, ela vem para o inteiro. Ela vem para a família. Onde Jesus chega, ele vai salvando, ele vai libertando, vai transformando. Por que, pastor? Por que comunhão? Quando fala sobre casa, fala sobre comunhão. Por que comunhão? Toda casa, ela tem uma mesa. Por quê? Porque quando eu fui criado nesse modo, ou seja, no modo antigo, para algumas pessoas, porque quem sentava na cabeceira da mesa era o pai. O pai, o avô, que seja. Os filhos, principalmente eu era o último. Ou seja, os mais velhos tiravam, o cabeça tirava o primeiro prato, mamãe colocava o prato ali, colocava a comidinha para nós. Depois que os mais velhos comessem, se sobrasse, ou seja, aquilo que nós alimentássemos, a gente podia pegar a mistura. A mamãe colocava no prato, aquela coisa toda. Na cabeça, sentar na mesa, em volta da mesa, na ponta da mesa ali que seja, ninguém podia sentar. Esperava ele sentar, depois ele sentava. Aí ele ia servir, ou seja, o melhor pedaço da mistura, ou do frango, quem seja. Quem tirava o melhor pedaço era ele. Por quê, irmão? Porque fala sobre autoridade e comunhão. Sabe o que eu acho mais lindo? Remaram como Anaia, serve como Amácia. Zaqueu tinha tudo, mas não tinha comunhão dentro da sua casa. Zaqueu tinha bens, mas não tinha alegria dentro da sua casa. Zaqueu tinha penitência, mas não tinha alegria dentro da sua casa. Por quê, pastor? Porque quando eu fui criado nesse modo, irmão, era a coisa mais gostosa. Por que comunhão? Mesmo fala sobre comunhão. Porque quando a gente senta, o cabeça está aqui, os netos, filhos, seja, a mamãe sentava ali, ou sentava do lado do papai, e ali, todo mundo ficava olho no olho. Ei, meu filho, como foi a escola hoje? Se você fizesse assim, mamãe já olha para mim, meu filho, o que está acontecendo? É olho no olho. Sabe o que é isso? É comunhão dentro da família. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Eu vou fazendo obra, eu vou fazer um milagre acontecer. Anaia, como Anaia, Sérvia. Aleluia. Jesus está dizendo: hoje me convém posar dentro da sua casa. Por que, pastor? Porque quando
Jesus completa o pacote e disse: hoje veio a salvação nesta casa. Ele não vai dizer vem só para ele, vem para a casa toda, fica tranquilo. Jesus veio hoje, ele chega dentro da tua casa. Hoje Jesus chega lá, sabe qual é o mistério, irmão? É quando você convida, muitas vezes a gente convida Jesus, visita a minha casa, Jesus vai na minha casa. Só que a gente fala, convida, mas a gente não abre a porta para ele poder entrar. Nós temos que abrir a porta do coração para Jesus entrar e fazer mudança. Por quê, pastor? Porque a oração do justo pode muito os seus efeitos. Entenda uma coisa, quando Zaqueu fala isso: Senhor, eu tenho faltado, eu tenho feito isso, eu vou restituir. Alguns usam a expressão que ele roubava, que ele saqueava. Eu já vi tanta gente pensar isso. Só que entenda uma coisa, ele vai usar uma expressão de palavra dizendo: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho, é coisa que quando ele fala se eu tenho, é porque ele não lembra, não está na sua memória. Eu vou restituir, eu vou devolver. E quando ele usa essa expressão, aí a Bíblia vai dizer que Jesus disse: então hoje veio a salvação nessa casa. Por que, pastor? Porque não adianta ter uma casa grande, ter tudo do bom e do melhor, mas se Cristo não estiver lá dentro, há três coisas que não podem faltar na festa do cristão, há três coisas que não podem faltar na nossa vida, há três coisas que não podem faltar na festa judaica. Uma dessas três coisas, o que é isso, pastor Marcelo? Me explique melhor. A Bíblia vai dizer que Jesus é o pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sem pão, aleluia. Tem pão na sua casa? Tem, meu querido. Aleluia. Sem pão não tem condições. Não, que é isso, pastor? É o pão asmo, é o pão sem fermento, sem ira e sem contenda. O pão, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando a Bíblia vai dizer pão, é uma séria. Há três coisas: pão, vinho e azeite. Que é isso, pastor? Se você for ver no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 55, Jesus vai dizer, ou seja, a expressão da palavra vai expressar assim. A palavra vai dizer: eu sou o quê? E de comprai o quê? Vinho da alegria. Quando está expressando o vinho aqui, irmão, está falando categoricamente do suco. Por quê? Porque, aleluia, ela é uma cega no suco da uva, ou seja, o vinho, porque ele é levado ao fermentamento, ou seja, se passar do ponto, vira vinagre. E é interessante, Jesus está dizendo: aleluia, eu quero trazer alegria para algumas pessoas, eu quero trazer alegria nesta noite também. Você aqui, você sorri, mas quando chega dentro da tua casa, você continua a mesma coisa. Fica tranquilo, onde Jesus chega, um milagre acontece. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Três coisas: pão, vinho. Vinho na Bíblia, na tipologia, representa o que? O sangue e carnezinho. Representa também o sangue, aleluia, ou seja, a alegria. Qual a terceira coisa, pastor, que não pode faltar na vida do cristão? Ou seja, o azeite. O azeite tem várias simbologias, representações, na tipologia, azeite. A Bíblia vai dizer o que? De azeite representa unção, representa muitas coisas. Por que, pastor? Porque o pão asmo naquela época, irmão, não era feito com farinha de trigo como era hoje, não. Eles usavam o melhor azeite para fazer os pães. Era o azeite, ou seja, os pães que eram feitos naquela época, eram usados também o azeite, aleluia. Alemaçúbica e a cega. Sabe o que eu acho mais lindo? É que quando fala sobre azeite, a Bíblia vai dizer, todos já conhecem, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, 2, 3 e 4 em diante, todos sabem, vai falar daquela viúva que estava passando por um momento difícil. A Bíblia vai dizer que os servidores vieram para levá-la, ou seja, aquilo que pertencia a ela, vieram para levar os seus filhos. Interessante que ficou uma dívida muito grande. Mas sabe o que me chama a atenção? É que quando acontece isso, a situação está tão delicada, tão difícil,
E é interessante que aquela mulher, como mãe, dizia agora: o que vai ser? Meu esposo já morreu, já faleceu, a dívida continua. Mas a Bíblia vai dizer que o profeta entra em ação. E como o profeta entra em ação, ele vai ser bem claro e objetivo: mulher, eu tenho contigo. E ele imagina que a mulher passou uma série e disse: comigo não tem nada. O que o senhor tinha comigo não é comigo, era com o meu esposo. Aí ela vai expressar: o meu esposo era servo do Senhor, era tenente, aquela coisa toda. E aí o profeta diz: não, então você tem liberdade, você tem acesso. Eu tenho uma dívida com você. Interessante que ele vai ser: não, é caso que tem. Aí ele usa a expressão: é caso que tem. E ela vai dizer: Senhor, olha, homem de Deus, eu não tenho nada. Diga comigo: eu não tenho nada. É no nada que Jesus faz acontecer. É no nada que o milagre acontece. É do nada, é de repente, é quando você menos espera. Por que, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que essa mulher fala com o profeta: eu não tenho nada. Aí você vai ver, se nós vamos entender o ponto de interrogação, vírgula, aí ela vai usar a expressão de novo: a não ser uma botija de azeite. Quando ela usa essa expressão, primeira vez que ela usa essa expressão, eu não tenho nada, ela estava dizendo assim: é pouco, não é nada, não dá, não dá. Só que deixa eu te dizer uma coisa, para você, talvez você olhando e dizendo: não tem nada, não vai dar, para você não dá, mas para Deus dá. Você está aqui nessa noite, talvez você diz: para mim não dá para mim mais. E Deus diz: dá para você sim, porque eu te dou força, eu te renovo. Fica tranquilo, na maçurica e a sua pequena inércia. Essa mulher disse: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Imagina que a mulher pega uma botija de azeite, mostra para o profeta e diz: ó, é pouco, não é nada. Não dá para pagar a dívida. Mas aí que entra o mistério. Elai açor que desce o fúria. Aleluia. O que me chama a atenção é que ela diz: eu não tenho nada. E o profeta diz: vai, então faça o seguinte: você já disse que não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Ela está dizendo: é pouco demais. E o profeta diz: então faça o seguinte: vai pelas redondezas, vai pelos teus vizinhos, pede emprestado. Só isso não, vai, pede emprestado e não pouco. Porque o que Deus faz, Ele não faz nada pela metade. O que Deus faz é por completo. Quando Deus salva, Ele salva por completo. Quando Deus opera o milagre, Ele opera por completo. Aonde Jesus está, Ele faz por completo. Deixa eu só para encerrar rapidamente, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. A atitude muda todo o percurso da sua história. É mesmo, pastor? Irmãos, a Bíblia vai dizer bem claro que havia uma mulher que todos também já conhecem. Entende uma coisa? A Bíblia vai dizer de uma mulher que estava o quê? Há 38 anos, é isso? Há 38 anos? Meu Deus, é muito tempo, né? 38 anos sofrendo o quê? De uma hemorragia. Eu fui procurar, pesquisar, tanto que a minha esposa, ela está fazendo técnico de enfermagem, e eu procurei pesquisar para mim poder ter mais noção, para poder a gente ficar mais, ampliar mais a nossa meta, a nossa inteligência. Eu conversando com a minha esposa, eu fui pesquisar. É interessante que essa hemorragia, ou seja, 38 anos sofrendo uma hemorragia. Mas para os judeus naquela época, se você for pegar, teve Gênesis, Levítico, Números, e aí vai. Se você for ver, somente Levítico, Números, você vai ver a situação que era naquela época. Por quê? Porque o povo aqui ainda vivia o tempo da lei, o tempo da Torá, o tempo de Moisés. E é interessante que essa mulher estava vivendo uma situação muito delicada. Por quê, pastor? Porque ela estava sofrendo uma hemorragia. Ou seja, quando a mulher estava no seu dia,
já sabem. Só que me chama a atenção é que essa mulher, há 12 anos, todos sabiam, pastor Marcelo, a situação dessa mulher. Todos conheciam o problema dessa mulher. Interessante que é uma hemorragia, irmão. Ou seja, nada mais é que uma delas é quando uma vez se rompe dentro do corpo da pessoa. Sabe o que me chama a atenção? É que quando havia, ou seja, dependendo da hemorragia, ela traz alguns transtornos. Qual é esse transtorno? Ela deixa você, primeiro, fraco entre as pernas, você perde a força, você fica sem muito movimento, você fica anêmico, ou seja, você fica sem força. Outra coisa que ele faz é deixar você tonto, ou seja, com tontura. E qual é a terceira coisa, pastor? Você perde um pouco a visão, sua visão começa a embaraçar. É interessante que essa veia, ou seja, ela é rompida, estoura por dentro do corpo dessa mulher. E segundo as traduções, ou seja, essa mulher não poderia estar no meio da sociedade. Ela não poderia viver no meio da sociedade. E é interessante é que algumas expressões vai dizer, ou seja, em Mateus, Lucas, João, vai expressar algumas coisas diferentes. Por que, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que essa mulher, essa mulher gastou todo o seu dinheiro. Olha você ver, irmão. Ela gastou todo, algumas expressões vai dizer todo o seu recurso. E quando ela gasta todo o seu recurso, eu imagino alguns que conheciam ela, olhavam para ela e diziam, é mais um. Não vai resolver nada. Vai ficar do mesmo jeito. E a Bíblia vai dizer que essa mulher recorreu a vários médicos. É bem verdade que os médicos daquela época não é como os dias de hoje, né? Hoje nós temos uma tecnologia, temos, né, a aparelhagem de primeira, mas o que me chama a atenção é a atitude desta mulher. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Porque, pastor, eu já estou encerrando. A Bíblia vai dizer que essa mulher, em meio a um problema, a Bíblia vai dizer que essa mulher, quando ela paga para os médicos, ou seja, gasta as suas moedas, o seu dinheiro. E eu imagino, irmãos, conjecturando, quando chega o último médico, o médico receita para ela esse remédio, e diz para ela, toma esse remédio aqui. Talvez ela disse, olha, doutor, isso é eu dizendo, né, irmão? Olha, eu estou cheio desse remédio, já tomei esse remédio, e nada resolveu. É assim que acontece. Eu imagino aquela mulher agora olhando e dizendo, olha, só tem um jeito. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso me tomar uma atitude, porque a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela expressa uma palavra. Ela expressa uma palavra que eu acatei isso para mim. E ela diz, olha, se eu somente tocar na sua orla. A orla, irmão, era uma das coisas que ficava sempre na parte de baixo, ou seja, essa orla, eu me fugi o nome, geralmente, eu esqueci aquele, o talit, né? O talit, né? Chama o talit. Aquele cio que tem no talit, na parte de baixo, que eles usam também, dependendo da tradução judaica, aquilo ali se chama tzit em hebraico. E é interessante que a Bíblia vai dizer que ela toca na orla. E é só que tem um porém, ela diz, olha, se eu somente tocar, quando ela usa essa expressão, se eu somente tocar na sua orla, ela não estava dentro do shopping, ela não estava dentro de qualquer lugar. Quando ela usa essa expressão de palavra, ela estava dentro da sua casa. O que é isso, pastor? Mas eu não entendi. Ela determina sobre dentro da tua casa, se eu somente tocar na sua orla, e quando ela expressa essa expressão de palavra, se eu somente tocar na sua orla, a partir daquele momento, em meio à fraqueza, em meio, ou seja, o seu limite, ela arranca a força da fraqueza e vai. Interessante que a multidão, irmãos, todos conheciam essa mulher, ela não podia, tudo que ela tocasse era considerada impura, amaldiçoada. É interessante que ela vai até a multidão, ela consegue romper a multidão. Se
você for ver aqui, a Bíblia vai dizer que Zaqueu, quando ele corre, porque ele sobe na figueira, a Bíblia vai dizer que havia uma multidão. Só que entende uma coisa, essa mulher, ela rompe a multidão. E muitas vezes a multidão diz não, dizendo que você não vai conseguir, que Jesus não vai salvar, que Jesus não vai fazer. Aleluia, ela rompe essa multidão. A primeira barreira que ela rompe não é simplesmente a multidão. A primeira barreira que ela rompe é consigo mesmo. Por quê? Porque ela olhou para si e disse, eu mesmo, eu estou limitado, eu não consigo, mas algo dentro de mim ferve e eu vou tocar na sua orla. Quando ela usa essa expressão, se eu somente tocar na sua orla, ela estava expressando, querendo dizer, talvez eu não consiga falar com ele, ver com ele, mas se eu somente tocar, ainda que seja insignificante, só na roupa, deixa eu te dizer uma coisa, não foi a orla, não foi a roupa que curou foi o milagre que Jesus sai, porque Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para morar no céu. Sabe o que eu acho mais lindo? É que como ela faz isso? Eu imagino que passou, isso é conjecturando eu imagino quando essa mulher falou bem, se eu sair de qualquer jeito, todo mundo vai me conhecer, não vai deixar eu tocar. Eu imagino essa mulher pega um turbante, ela se prepara e rompe a multidão. Quando ela rompe a multidão, e quando ela começa a chegar perto do mestre, do Rabi da Galileia, eita que coisa linda, a Bíblia vai dizer que ela toca. Sabe o que eu acho mais lindo? Ei, olha aqui para mim, para você não perder a benção. É que Jesus não estava parado, não passou não, Jesus estava andando. A caminhada estava seguindo. Sabe o que Deus está querendo dizer? Tem coisas que você tem que correr. Tem coisas que você tem que sair da tua casa. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós ficamos acomodados. Começou a ameaçar de chover, disse, hoje eu já não vou na igreja, porque já começou a chover, não vai dar. E nós colocamos barreira, colocamos tanto impedimento, aleluia. Só que essa mulher, em meio à dificuldade, o problema dela, Jesus andando, Jesus não estava parado esperando alguém tocar, não. A Bíblia vai dizer que ela toca na hora. E a Bíblia vai demonstrar que quando ela toca na hora, Jesus faz o quê? Ele para. Aí Jesus parou. E quando ele para, por que, pastor? Quando ele para, a multidão para. Porque havia ali multidões que acompanhavam o milagre. Havia multidões, pastor Marcelo, que estavam de longe, que viu o milagre de longe. Havia pessoas que estavam ali de longe, que era curioso, mas que estava de longe. Havia vários tipos de pessoas. Só que essa mulher, ela venceu isso, ela rompeu e ela tocou na orla. E quando ela toca na orla, Jesus para, e aí vem a pergunta: quem é que me tocou? E os discípulos dizem: mestre, Rabi, olha a multidão que te toca, é muita gente que te oprime, é muita gente. E Jesus disse: não, porque de mim saiu virtude. De outras palavras, quem tocou em mim precisava de um milagre. Quem tocou em mim é um milagre especial. Você aqui precisa de um milagre especial nesta noite. Se coloca de pé. Aleluia. Sabe o que eu acho lindo? É que quando acontece isso, Jesus, ele para, a multidão para, e que a multidão que está de longe, curioso, para. Quem é a multidão que está de longe, observando o milagre, para. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu estava no campo missionário, faz 2 anos e pouco que eu estou em Jacareí de volta, eu sempre disse lá na igreja: quem disse que precisa a igreja estar cheia para Jesus operar o milagre? Jesus não precisa nada disso. Basta você crer, Jesus faz o milagre acontecer. Deixa eu só encerrar. Quando ela toca, a multidão para, os discípulos param, os fariseus param, os hipócritas param, os que de santo demais param. Para quê? Para ver o seu milagre. Aleluia, se prepara, porque tem pessoas que vão parar para ver o teu milagre, vai dizer verdadeiramente: Jesus operou o milagre na sua vida. Por que, irmãos?
Porque quando Jesus disse para ela, alguém me tocou, ele podia dizer, porque ele é Deus, ele podia dizer, uma mulher me tocou, mas ele disse, alguém me tocou. E sabe o que eu acho mais linda? É que quando Jesus disse, quem me tocou, Jesus estava querendo dizer, se manifesta quem tocou em mim. Jesus. E ela, sou eu. Eu imagino o pastor quando ela tira o banho, mas você? Sou eu mesmo. Mas você ficou 12 anos. Fiquei, agora não. Jesus transformou minha vida, Jesus salvou minha vida. Quando Jesus salva, ele faz por completo. Labacanda, lamassuia, labai. Quando eu acredito que o teu milagre ainda vai bater na tua porta. E eu preciso do milagre também. Aleluia. Muitas vezes a gente prega sobre milagre, mas a gente também precisa de um milagre. Eu falo isso com convicção, irmão. Havia uma irmã na cidade de Subimos, onde eu estava fazendo a obra missionária, uma das obras missionárias. E Deus naquele dia colocou uma mensagem no coração no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Lá no versículo 5, todos já conhecem, quando a Bíblia vai dizer que Pedro estava na prisão. E quando Pedro está lá na prisão, a Bíblia vai dizer no versículo 5, e do outro lado havia uma igreja que orava continuamente por favor da vida de Pedro. A Bíblia não expressa, não fala qual era a oração, mas eu imagino talvez a igreja orando, Senhor, solta Pedro, visita Pedro, solta Pedro. Sabe o que eu acho mais lindo disso? É que quando Deus colocou isso no meu coração, eu disse para a irmã, eu disse, irmã, você crê no milagre? Ela disse, pastor, eu creio. Então se prepara porque o teu milagre vai bater na tua porta. Ela deu glória, ela se alegrou, pastor Marcelo. Mas quando chegou dentro da sua casa, ela está falando isso que ela falou para mim. Eu gravei até um vídeo, é que eu paguei. Ela colocou a mão na cintura e disse, como assim? Se eu estou desempregada, como assim Deus vai abrir a porta para mim? Olha a minha situação. O esposo que não era crente ficou mais tempo que ela, disse, mulher, se Deus salvou no intermédio da sua palavra, ele vela pela sua palavra. Isso foi no domingo. Sabe o que aconteceu na segunda-feira? O milagre bateu na porta da casa da glória do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Passado um dia ela me mandou me chamar, pastor, eu preciso pedir perdão do Senhor. Eu falei, mas por que, mãe? Eu fiz alguma coisa que não agradou? Eu falei, não, pastor, eu não acreditei. Ela expressou segundo as suas palavras. Eu falei, amém, mãe. Aí naquele dia nós gravamos vídeos e na segunda-feira, irmão, Deus abriu uma porta para ela, ela estava orando a Deus e ela trabalhou na área que ela quis. Amém? Então creia. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, eu não tenho o ato de fazer isso, mas coloca a mão no seu coração. Jesus. Alguns usam colocar a mão na cabeça, não, coloca a mão no seu coração. Só que na verdade nós usamos a expressão do coração, porque o nosso coração ele bombeia sangue, é isso que ele faz. Ele sente algumas dores, mas é aqui, ó. É aqui. Por isso que a Bíblia vai dizer, a boca fala, o coração está cheio. Mas quando o coração está cheio? É no olhar, no falar e no ouvir. Se você não ouve, não vê, não tem o coração, está cheio. Não é isso? É a sua mente. Né? Então, amém. Os irmãos são espirituais. Então, eu creio neste momento, irmão. Eu creio que Jesus está fazendo um grande milagre, uma grande libertação nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai. Pai de amor, de bondade e misericórdia. Senhor, está aqui a tua igreja, os teus servos, os teus filhos. Senhor, eu não sei o que eles precisam, o que ela precisa. Pai, coloca as tuas mãos de milagre lá na Suricabanácia. Aonde as minhas mãos não podem tocar, as mãos do Senhor toca. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo agora, Pai, todo mal, toda obra de bruxaria, de macumbaria, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, todo mal, toda trata, lama, chefe, comanaia, toda retaliação, todo dano inflamável, vem cair por terra agora. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal. Senhor, meu Deus, essa irmã que está orando pelo teu filho, tem a tua filha, Senhor, alcança ela, alcança ele, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E vai, como na massura e carabaia. Eu creio, Senhor, que pessoas aqui, Senhor, vai testemunhar da milagre, da bênção, da libertação. Em
situação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós determinamos a vitória, a cura, a libertação. Em nome de Jesus, receba aí e aplauda o Senhor Jesus com as palmas bem forte. Em nome de Jesus. Podemos sentar. Eu quero agradecer ao pastor Marcelo, a todos os irmãos que tiveram paciência de me esperar. E mais uma vez eu peço perdão, Amém. Amém? Não é da minha conduta, não é da minha índole, eu não faço isso, irmão. Amém? Eu gosto muito de justificar quando há possibilidade. Mas os irmãos já me perdoaram. Amém. Fique feliz por isso. Amém? Quero voltar a direção que é direito para o pastor Marcelo. Amém. Amém. O pastor tinha ligado para mim, mas eu chego na igreja, eu ponho não vibrar para mim não atender telefone, então teve esse atraso. Mas que Deus possa continuar usando aí o pastor Marcelo também, e, poderosamente na presença de Deus. Irmãos, amanhã é Santa Ceia, e quem sentir desejo, irmãos, olha, eu sempre tenho falado, vai fazer um ano que eu estou falando assim que a igreja precisa orar. A igreja precisa orar. E amanhã é Santa Ceia. Quem sentir no coração, quem tiver vontade de estar juntamente comigo aqui, das 8 às 9 eu estarei aqui orando, juntamente aqui, intercedendo pela Santa Ceia, orando. E vem aqui orar, irmãos, né? Vai fazer um ano, irmãos. Tem um ano mais ou menos que eu estou indo orar lá na sede, sabe por quê? Porque às vezes, quanto mais gente orando, anima. É verdade. Né? Chegou um momento na minha vida aí que eu senti assim um peso tão grande de carregar as costas, de estar na frente da obra de Deus, e eu me senti sozinho. Falei, puxa vida, eu vou ter que me ajuntar com gente que está orando. Aí eu peguei junto com o irmão Joaquim e comecei a me refugiar lá na sede, lá do pastor José Roberto. Vai fazer um ano que eu estou orando lá, todo sábado eu estou indo orar lá. E às vezes a gente marca uma oração aqui, irmãos, parece 1, 2, 3, não, irmão. A batalha para ganhar alma para Jesus é para todo mundo. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque se a gente não fazer a nossa parte, irmãos, aí fica difícil. Então, amanhã, 8 horas, eu estarei aqui na igreja aqui, já estarei aqui dentro da igreja aqui. Se você quiser fazer uma forcinha, irmão, vem aqui orar. Pelo menos um domingo no mês. Um domingo no mês, irmão. Tem 4 domingos, vem um domingo, né? Deixa as coisas tudo preparado lá, o arroz lá já tudo do jeito, o feijão na água lá, mais ou menos, para se temperar. Vamos fazer um momento de oração. Aí você aproveita, traz um dinheirinho aí, já passa na feira, faz a sua feira ali, e depois vai dar tudo certo, bem? Então, amanhã nós estaremos aqui, irmãos. Amanhã vai ter uma apresentação especial aqui, né? Tem a Igreja Batista, vai vir uns irmãos da Igreja Batista aqui, e eles vão estar falando a respeito de missões. Vem aqui, irmãos. Vamos aprender. Nós estamos pregando hoje o assunto da nossa igreja, do culto hoje, Jesus salva. Mas Jesus quer batizar com o Espírito Santo, Jesus quer curar, Jesus quer levar o povo para o céu. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fazer a nossa parte, irmãos, aí fica difícil. Vamos colocar de pé nesse momento? Eu quero agradecer aí ao pastor Marcelo. Aí nós vamos marcar mais outras vezes aqui. Encerrar essa oração, que eu queria chamar a irmã ali. Ela sentiu um desejo de vir na igreja aqui orar. Vem cá, irmã. Nós vamos estar fazendo uma oração para a irmã aqui. Graças a Deus, amém? Nós vamos pedir para que Deus possa abençoar essa irmã poderosamente, amém? Jesus. Como é que é o nome da irmã? Elizabeth, nós vamos estar orando, meu Deus, aqui está, Senhor, a tua serva, a nossa irmã Elizabeth, Pai. Ela sentiu o desejo de estar aqui nesta noite, Pai. Jesus. Ela sentiu o desejo de estar aqui, Senhor, participando desse culto maravilhoso, Pai. E nesse momento, ó Pai, eu tenho certeza, assim como nós ouvimos a Tua palavra, meu Pai, Zaqueu estava ali querendo ver Jesus, mas Jesus pousou na casa dele, como nós ouvimos nessa noite.
E a tua serva, meu Deus, ela vai voltar para a sua casa e na sua bênção, porque nós estamos profetizando na vida dela saúde, graça, alegria do Espírito Santo. E se houver alguma enfermidade sobre esse corpo aqui agora, se houver alguma doença escondida nesse corpo, nós repreendemos que vai embora para as trevas agora, no nome de Jesus, ó Pai. Abençoa esta vida e ela vai contar o testemunho que ela recebeu nesta noite. Eu creio, eu acredito, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para eles. Então amanhã, Santa Ceia, 8 horas, nós estaremos aqui orando, buscando a presença de Deus, amém? Irmãos, nós estamos preparando aí uma festa de fim de ano. Então, eu queria convidar os irmãos na virada do ano aí. Geralmente tem pessoas que vão viajar, tem outros que não vai, mas eu queria convidar você. Apareceu um parente meu na minha casa lá, eu não posso ir não, traz ele também. Nós vamos fazer um jantar aqui na virada do ano. E o jantar vai ser como, irmão? Nós fizemos uma festinha ali, tudo pela fé. Aleluia! Parece que nada vai dar certo. Ali na quadra ali, A pessoa chegou na Cristina lá, falou para ela lá que nunca ninguém fez nada para essas crianças daquela quadra e Deus nos usou para abrir a porta. Quem sabe nós vamos fazer esse jantar diferenciado, vem um parente, um amigo que não é crente e eles começam a se relacionar com o povo de Deus e quando menos vê ele está aqui na presença de Deus. Então nós vamos fazer um jantar, nós vamos fazer um kit aqui, nós vamos movimentar a igreja, nós vamos fazer um kit aqui para nós estar vendendo, arrecadar o dinheiro e aquela pessoa que você convidar ou comprar o kit, ele vai ter direito de vir participar desse jantar maravilhoso que nós estaremos fazendo na virada do ano, irmãos. Nós vamos vir para a igreja, vamos fazer um momento de adoração. Quando estiver faltando 15 minutos ali para terminar o ano, nós vamos se colocar de joelhos e aí nós vamos festejar, não como mundo, mas como cristão. Aleluia! Porque Jesus está dentro da casa, amém? Vamos encerrar o culto bem bonito para Jesus. Que amor é esse que se move dentro de mim? Me alcançou com perdão e intensamente me atrair. Impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo como eu te amo, te amar, Senhor. Eu amo, te amar, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus reunidos aqui e em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. A igreja de Deus diga amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. E amanhã às 19h30 estaremos adorando ao nome do Senhor.